Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 20h30 para enfrentar o Palmeiras no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo, os caminhos para o Botafogo explorar buscando a vitória, os cuidados que o Fogão deverá ter para não ser surpreendido em casa. Pois é, Abel Ferreira está no Palmeiras desde antes da implementação da SAF no Botafogo. Muito tempo. De lá para cá, já conseguimos identificar algumas brechas que são dadas pelo sistema defensivo do Alviverde, alguns padrões defensivos ruins do adversário. Isso não quer dizer que o Palmeiras seja fraco, porque não é. No período ganhou taças relevantes, assim como o Botafogo ganhou títulos importantes em 2024. Mas tem caminho para o Botafogo explorar e vencer. Por isso, começo falando a respeito do nosso sistema ofensivo. Eu entraria com velocidade pelas pontas. Daqui a pouco vou falar sobre o sistema ofensivo do Palmeiras, esquema tático, mas hoje eu buscaria explorar as costas dos laterais adversários, que são bons, tanto o Giai quanto o Piquerez jogam muita bola, mas por conta do modelo estabelecido pelo treinador, tem dificuldades na defesa. E o próprio Botafogo, galera, já fez alguns gols no Palmeiras explorando os lados do campo. Por isso eu falei da implementação da SAF, do tempo de trabalho do Abel Ferreira lá pelo Palmeiras, porque de 2023 para cá, vamos colocar assim, tivemos duelos importantíssimos, com grandes vitórias do Botafogo. O Palmeiras também venceu no período, mas o Fogão explorou e bem os lados, conseguindo fazer gols no adversário. E o Palmeiras ainda toma gols dessa forma. Não foi só o Botafogo, mas aqui estamos falando sobre o confronto das 8h30 no Newton Santos. Pois bem, vamos relembrar alguns fatos. Posso falar hoje tranquilamente a respeito do jogo de 2023, o 4x3, até porque em 2024 o Botafogo deitou e rolou no Palmeiras, venceu as duas no Brasileiro, foi campeão, venceu no Newton Santos, empatou no Allianz pela Libertadores, foi campeão também, então tranquilidade total. Mas eu lembro que no pré-jogo, no segundo turno de 2023, eu falava para o Botafogo explorar os lados do campo, as costas dos laterais. E o Marçal fez um belíssimo lançamento pela esquerda, o Vitor Sá recebeu, teve tranquilidade, deu passe para trás, bolinha de retorno, o Eduardo finalizou, a bola desviou, gol do Botafogo, explorando lado do campo. No terceiro tento marcado pelo Fogão, Júnior Santos arrancou da direita para dentro, corredor interno, muita velocidade, muita força, passou para o Tiquinho, finalização, rebote, Júnior Santos sem goleiro. Gol. Fechamos o primeiro tempo vencendo por 3x0, não vem ao caso o que aconteceu na segunda etapa, mas exploramos bem a força pelos lados do campo. E não foi só naquela partida, galera. Lembro que no primeiro turno lá no Allianz, vitória por 1x0 com o gol do Tiquinho Soares, daqui a pouco eu falo sobre isso. Na segunda etapa, a melhor possibilidade do Botafogo de fazer mais gols era pelo lado direito do ataque com o Segovinha. Tocou o terror na defesa adversária por aquele setor. Então explorar os lados pode ser muito interessante para o Botafogo. Primeiro turno Brasileirão 2024. Bastos cortou muito bem, Marlon Freitas com muita perspicácia lançou tirando bem do Piquerez, mano a mano Luiz Henrique e Murilo, zagueiro. O nosso ponta foi para dentro, chegou à linha de fundo, cruzou de direita, Tiquinho Soares, chapou de canhota, 1x0 Fogão, jogo resolvido. Lado do campo, Libertadores. Primeira grande chance, estava 0x0. Alguém deu um passe longo para o Luiz Henrique, talvez tenha sido o próprio Marlon Freitas, já dominou indo para dentro da marcação, Murilo no chão, corte em outro defensor, finalização, por pouco não saiu um golaço. Vencemos o jogo, 2x1, segunda partida, 0x0, Matheus Martins entrou no intervalo no lugar do Luiz Henrique, então já falei sobre o Segovinha, estou falando sobre o Matheus Martins, não é apenas o Luiz Henrique. É claro que o Luiz Henrique é muito acima, craque de bola. Com ele seria menos difícil, mas o Segovinha já amedrontou a defesa do Palmeiras, o Matheus Martins também. Vamos lembrar, lateral para o Botafogo, o Matheus Martins brigou muito ali pelo lado, conseguiu dar um tapinha, Savarino, passe, Igor Jesus, 1x0 Fogão. Depois o Sava fez 2x0, aí o Palmeiras empatou. Nos classificamos. Quer dizer, tem caminho pelo lado do campo com bola longa,
tem caminho com velocidade, como foi o Júnior Santos em 2023, tem caminho com bola um pouco mais curta, mas com ponta ligado, brigando por aquele setor, explorando as costas dos laterais. O Botafogo pode se dar bem, como já se deu bem em outras oportunidades. Primeiro turno do Brasileirão de 2025. O Botafogo deveria ter vencido o Palmeiras se o Savarino tivesse tomado melhores decisões após ter recebido bolas, principalmente pelo lado esquerdo, com o Botafogo em transição bem feita e conseguindo, mais uma vez, sair em vantagem numérica contra o rival. Só que o Savarino, em determinado momento, ao invés de passar, finalizou. Em outro momento, passou a bola, o zagueiro interceptou, o defensor interceptou e o Botafogo não conseguiu vencer. Teve uma que ele recebeu bem pela direita no segundo tempo, adiantou muito, o goleiro saiu e ficou com a pelota, mas tivemos oportunidades também dessa maneira. Beleza, então o Botafogo pode recuperar a bola no campo de defesa, fazer a ligação rápida explorando os lados do campo, e ali pode ter cruzamento para a área, pode ter bola de retorno, o passe para trás para finalização, o ponta pode entrar driblando, alguém pode chutar cruzado. Temos que explorar as costas dos laterais. O Botafogo pode sair bem assim, como outros times também saíram bem contra o Palmeiras. Segundo ponto, bola parada bem executada, seja escanteio, seja falta perto da área, seja bola curta, seja bola direta. Vamos recapitular? 2023, primeiro turno, falta pelo lado direito, eu estava no Allianz Parque, cruzamento para a área, a defesa do Palmeiras cortou parcialmente, só que muito mal. Então o Tiquinho Soares explorou bem o rebote, driblou, finalizou de perna canhota, 1-0 Botafogo, gol oriundo de bola parada e com o centroavante vivendo ótima fase. O Tiquinho muito bom de bola, hoje não vive um grande momento no Santos, mas aqui no Botafogo brilhou bastante, principalmente em 2023. Vamos para mais uma bola parada, o jogo do 4-3 no segundo turno. O Tietê fez o segundo do Botafogo, escanteio curto, passe para trás, Tietê dominou e finalizou de fora. Um golaço, mais uma vez, o Botafogo fazendo o gol contra o Palmeiras, explorando bola parada. Não tem só o cruzamento, tem também a bola curta. Fabiano, bola curta, mas essa do Tietê aconteceu uma vez. E no segundo turno do Brasileirão de 2024, 3-1 dentro do Allianz, gol do Gregori. O que aconteceu? Escanteio curto, Almada para dentro da área, o Gregori fez um belíssimo gol, abrindo o placar para o Botafogo. E no mesmo jogo, bola direta, muito bem batida pelo Savarino, Adrielson cabeceou. Então o Botafogo vem fazendo gols também, explorando a bola parada contra o Palmeiras, independentemente de bola curta, bola longa, eles vêm enfrentando dificuldades, encontrando o Botafogo com bola parada. Tirando o jogo da Copa do Mundo de Clubes, o Abel foi melhor, o Palmeiras foi melhor, 1-0 para eles, Botafogo com 3 volantes, realmente ali tivemos problemas. Mas nos 90 mais acréscimos, 0-0, mesmo com todas as dificuldades, Botafogo e Palmeiras no Mundial de Clubes, 0-0. O gol do Paulinho veio na prorrogação. No tempo normal, 0-0, mesmo com o Botafogo abaixo, e todo mundo entendendo isso, tendo feito as críticas necessárias à época. Explorar os lados do campo, as costas dos laterais, bola parada bem trabalhada. E tem mais uma possibilidade que o Botafogo utilizou muito bem no primeiro jogo das oitavas da Libertadores do ano passado, explorando a última linha de defesa do Palmeiras com uma bola por elevação. No primeiro gol, o Igor Jesus viu muito bem a entrada do Luiz Henrique, deu o passe por cima, o nosso ponta fez o gol de cabeça. Depois, o Marlon Freitas deu o passe por elevação, aí um pouco mais na paralela para o Igor Jesus proteger e fazer o segundo do Fogão. Isso também pode acontecer, é mais raro, mas o Botafogo já buscou essa possibilidade em outros momentos. Forçando um pouquinho, bola longa do John, Igor Jesus raspou, o Savarino entrou às costas da defesa, já estava desestruturada, 2-0 para o Fogão no Allianz, depois fizemos 3-0, tomamos um gol, acabou 3-1, ali o Palmeiras tinha um a menos, o Marcos Rocha tinha sido expulso. Então, o Botafogo consegue explorar várias ações ofensivas contra o adversário. É claro que o Fogão deverá poupar muitos jogadores, pensando na quinta-feira. É o segundo jogo das oitavas de final contra a LDU, lá na altitude de Quito, e aqui fizemos 1-0. Vamos pensar nisso depois do jogo de hoje. Mas o técnico David Ancelotti deve poupar alguns atletas. O Palmeiras, galera, é perigoso na zona ofensiva e parece que o Abel Ferreira vem encontrando um modelo interessante que varia de acordo com o posicionamento
do Flaco Lopes. Como assim? O Palmeiras pode jogar num 4-2-3-1, 2 laterais, 2 zagueiros, os 2 volantes, o Flaco Lopes nessa linha de 3 sendo uma espécie de meia. Sim, funciona dessa maneira. Então Maurício pela direita, o Sousa pela esquerda e o Vitor Roque mais adiantado. Quando o Flaco Lopes adianta um pouco mais e se alinha ao Vitor Roque, 4-4-2 na linha de meio. Maurício, 2 volantes, Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flaco Lopes vem se movimentando bem e o Vitor Roque também, galera. Muito cuidado com as entradas em diagonal do Vitor Roque. Ele recebe essa bola de trás para frente, ele recebe essa bola de lado, ele se movimenta muito bem nessa diagonal, é rápido, explora os espaços. Não podemos dar mole para o Vitor Roque. E o Flaco Lopes surpreende, jogando um pouco atrás, fazendo essa espécie de meia ou segundo atacante, dependendo da ocasião. Eles estão se aproximando mais. O Abel Ferreira se notabiliza por fazer o Palmeiras jogar muito com a bola aérea. E, de fato, é eficaz nesse quesito, porque o Palmeiras fez muitos gols ao longo da passagem do Abel Ferreira por aqui até agora, de bola aérea, com bola parada, com bola rolando, cruzamento quase do meio campo. Isso acontece e creio que ele vai continuar utilizando. Só que agora há incrementos no jogo do Abel, principalmente com a utilização do Flaco Lopes ao lado do Vitor Roque, um pouquinho mais atrás. Por vezes o Maurício vem um pouco mais para dentro, o Sousa também faz até aquele 4-4-2 com quadrado, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, o Flaco com o Vitor Roque. E assim o Palmeiras fez, por exemplo, 4-0 no Universitário fora de casa no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Vale lembrar que até pouco tempo estava em crise também, foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil pelo Corinthians, já tinha perdido o Campeonato Paulista para o rival e muita gente querendo que o Abel saísse do clube. Mas ele continua no Palmeiras e rapidamente, mais uma vez no período, o Alviverde dá resposta, então chega forte. E mais, o Palmeiras só deve poupar jogador por desgaste anterior e não pensando na partida da volta contra o Universitário. Se alguém está desgastado, com risco de lesão, podendo perder uma fase importante da temporada, o Palmeiras deve poupar. Mas se o jogador não estiver desgastado, o Palmeiras não vai poupar pensando no possível desgaste do jogo contra o Universitário, porque aí vai deixar para poupar contra o Universitário. Está resolvido o confronto. 4-0 fora de casa. Não tem como o Palmeiras perder isso no Allianz Parque. Então, muito cuidado. O Palmeiras deve vir com o titular, mas mesmo com o time mesclado, o Botafogo tem muita força e como chegar à vitória no Newton Santos. Se puder, vá ao estádio, apoie o Glorioso. Então, cuidado com a bola aérea, cuidado com a movimentação do Vitor Roque, Flaco Lopes. Os dois também se procuram para tabelas curtas. Muito cuidado com essa movimentação na zona ofensiva do Palmeiras, que tem no banco Felipe Anderson, o próprio Facundo Torres. É um time forte, reitero, o Botafogo tem condições de vencer. Estamos muito juntos, todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, ativando o sininho, deixando o like. Tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!